Amanhã, dia 2 de abril, estaremos comemorando o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E para falar sobre esse tema, nós temos a participação aqui nos nossos estúdios da diretora da APAE e psicopedagoga Loiva Valar da Silva. O que significa o Dia Mundial de Conscientização do Autismo? O objetivo principal é trazer informação para a comunidade, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem o que significa o autismo, ou então não sabem como lidar com as situações. Então, assim, o autismo é uma coisa cada vez mais frequente na sociedade. Os índices estão muito altos e aquilo que antigamente quase não se ouvia falar, cada vez mais está presente na sociedade, está presente nas escolas, nas famílias. Então, precisamos conhecer para saber lidar e para acolher as pessoas com autismo. O que essa data busca refletir, Loiva? Nós temos que ter conhecimento que o autismo, ele é um transtorno, porém, essas pessoas, elas são, antes de ser autistas, elas são pessoas. Antes de ter autismo, elas são crianças, elas têm que ser vistas desta maneira. Então, assim, precisamos diminuir o preconceito, precisamos buscar ajuda quando as famílias têm essa dificuldade, tem algum filho com essa deficiência, então precisa aceitar, precisa levar para os atendimentos necessários. A comunidade, as escolas precisam estar preparadas para a inclusão deles também na escola, a inclusão no mercado de trabalho. Então, a sociedade toda precisa estar preparada e conhecendo para poder acolher, para poder saber lidar com isso. Porque isso faz parte da comunidade, da vida das pessoas, né? Não podemos excluí-los. A pessoa que tem o autismo, como é que é diagnosticado esse processo? Não existe um exame, né? Não tem como ir num neurologista fazer um exame lá, uma tomografia, uma ressonância que vai acusar o autismo. Não existe exame que comprove o autismo. Ele é detectado a partir do desenvolvimento, principalmente da criança, já se consegue perceber. Então, quanto antes se perceber, se fizer o diagnóstico, melhor, porque aí se começam com as intervenções. Então, o que acontece? Uma criança, quando tem autismo, ela vai ter um atraso no desenvolvimento. Ela vai ter um comportamento diferente, ela vai ter um desenvolvimento da linguagem diferente. Então, é aquela criança que muitas vezes as mães dizem: ah, mas ele chora muito, ele não está falando, ou ele fala só coisas sem sentido. Ele pode também ter movimentos repetitivos, ele gosta sempre das mesmas coisas, né? A mãe diz assim: mas se eu coloco lá ele assistir, ele gosta só daquele desenho, ele fica o tempo todo só com aquele. Quando eu troco, ele não quer, ele não gosta, né? Ah, mas ele estava falando, às vezes acontece da criança ter um desenvolvimento da linguagem aparentemente normal e chega lá num determinado ponto que ela trava, ela para. O desenvolvimento estaciona. Então, ali também pode ser um alerta, porque também pode ser um grau de autismo. Então, assim, às vezes ele tem uma dificuldade de interação. Quando a mãe chama pelo nome, a criança não olha. A criança parece distante, parece distraída, só que, na verdade, ela não está fazendo a interação. Então, isso, os bebês no desenvolvimento, quem é mãe de mais de um filho, até consegue comparar, né? Porque, às vezes, as mães trazem como queixa: ele é diferente da outra criança, né? A outra criança fazia tal coisa nessa idade, ele não está conseguindo fazer, ele está respondendo de uma forma diferente. Então, assim, tem que prestar muita atenção. Normalmente o diagnóstico é feito até os 3 anos, né? Até os 3 anos dá para ter um conjunto ali de fatores que pode virar uma suspeita de autismo. Então, quanto antes o pediatra ou a família perceber uma diferença de comportamento e poder fazer um diagnóstico, melhor. Porque daí a criança começa a receber os estímulos necessários. Então, pode fazer a questão da linguagem com a fono, a questão com a estimuladora. Às vezes, tem criança que precisa de fisioterapia, né? Então, depende do nível que a criança está de autismo, ela vai fazer os atendimentos e vai poder se desenvolver. Porque nem todo autismo é igual.
Existem alguns autistas que têm deficiência intelectual, outros não têm, outros têm um QI, inclusive maior, né, um QI alto, porque eles conseguem sim ter um desenvolvimento normal, porém com algumas particularidades, né, no comportamento ou na linguagem. Então, isso precisa de uma terapia, de uma psicóloga, de alguém que possa ajudar ele a se desenvolver melhor. Loiva, há uma ideia que o autista ele vive num mundo à parte, num mundo paralelo, mas não é bem assim. Não, na verdade essa crença, né, que sempre as pessoas acham que o autista ele é menos sensível ou que ele não interage, essa dificuldade que ele tem de interagir não significa que ele não está percebendo o que acontece ao redor dele. Muito pelo contrário, às vezes eles têm uma sensibilidade tão aguçada que eles percebem as coisas muito mais do que qualquer outro. Eles podem ter uma dificuldade de como demonstrar isso, mas não significa que eles não sintam, que eles não consigam perceber, né? Por exemplo, a rotina para eles é muito importante para a organização deles. Se tu quer que o autista tenha um desenvolvimento, tu precisa estabelecer rotinas com ele, porque daí ele se organiza, daí ele se sente mais tranquilo, mais seguro, né? Isso é importante também. Uma das características do autismo é a sensibilidade em relação à audição. Isso. Assim, nem todos, mas a grande maioria tem sim uma sensibilidade maior aos estímulos. Então, assim, a questão auditiva, às vezes até a questão olfativa. Então, assim, eles têm uma sensibilidade maior e que atrapalha muitas vezes. Aquilo que às vezes para nós tem um nível, para eles é muito mais amplificado. Então, às vezes atrapalha os sons muito alto, deixa eles mais agitados, barulhos, né? Às vezes até certos cheiros, eles ficam incomodados. Então, toda essa parte dos sentidos é mais aguçada neles. Como é que a PAI realiza o acompanhamento dessas pessoas? Nós temos uma equipe multidisciplinar que faz uma avaliação e depois dessa avaliação, então, é determinado quais atendimentos essa criança necessita. Então, nós temos fisioterapeuta, caso seja necessário, nós temos a psicóloga, a fonoaudióloga, a psicopedagoga, estimulação precoce quando são bebês, né? Porque daí já também tem que começar com os estímulos. E depois a gente decide se a criança é uma criança de classe especial, né? Caso os pais queiram que ela estude e faça uma seriação na PAI, também temos para oferecer a questão escolar. E às vezes a gente inclui na questão escolar na rede. Quando a criança tem um potencial que ela dá conta de frequentar, daí também ela pode ser incluída. Qual a importância da família, Loiva, nesse processo do tratamento e adaptação social do autista na sociedade? Então, a família é fundamental, né, para esse processo. Ela precisa estar envolvida porque automaticamente a criança não fica só na escola, né? Ela passa muito tempo em casa e essa família precisa estar conhecendo, precisa estar orientada de como agir com a criança, né? De como estabelecer rotina, de como ajudar ela a se desenvolver. Então, é de extrema importância a parceria e a participação da família nesse processo. A PAI está retornando aos poucos às suas atividades, é claro, seguindo todos os protocolos. Isso, nós temos, na verdade, as aulas são remotas ainda, porque não podemos ainda oferecer o trabalho em grupo, mas os atendimentos individuais, agora na próxima semana, alguns vão ser retomados, né? As crianças que não têm comorbidades, que têm uma questão de saúde mais preservada, que não entram no grupo de risco, esses vão poder fazer os atendimentos de fono, de físio, de psicóloga individualmente, com todos os cuidados, né, seguindo todos os protocolos da área da saúde, mas também vão poder aos poucos ir retornando. Loiva, a gente agradece então a presença de você aqui nos estúdios da Rádio Rosário, trazendo essas informações, repetindo amanhã, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização
do autismo, e a nossa entrevista foi sobre esse tema. E conversamos com a Loiva Valar da Silva, diretora da APAE e psicopedagoga. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, você é à frente da APAE já há um longo tempo, né? Mas os demais profissionais também que atuam e que são fundamentais no desenvolvimento dessas pessoas que procuram a APAE. Estamos assim de portas abertas. Hoje, por exemplo, eu até queria trazer a equipe multidisciplinar para a entrevista, mas elas estão trabalhando, estão com avaliações de alunos novos, então por isso não conseguiram estar presente aqui. Mas assim, o que eu quero deixar como mensagem é que a APAE está disponível, que qualquer necessidade que a família perceba, que nos procurem, né? Porque a APAE não precisa ser procurada só quando tem algum encaminhamento de pediatra ou de neurologista. Às vezes a própria família percebe alguma coisa e pode nos procurar para pedir essa avaliação, né? Então, assim, estamos prontos para atender e poder ajudar naquilo que for possível, mas sempre pensando no melhor. E um recado que a gente quer deixar é que a pessoa com autismo, antes de mais nada, seja criança ou seja adulto, ela é uma pessoa, ela é um ser humano. Então, ela precisa ser vista e acolhida como qualquer outra pessoa, né? Ela não é só a deficiência, ela é um ser humano, ela é uma pessoa, e que a sociedade precisa entender, né, conhecer e acolher cada vez mais, porque a tendência é que isso vai cada vez mais ser presente na nossa sociedade. Os índices nos mostram isso.